Como Deodoro da Fonseca morreu? Deodoro da Fonseca foi um importante personagem da história do Brasil. Foi ele quem proclamou a República em 15 de novembro de 1889, derrubando a monarquia e instaurando um novo regime político no país. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte, mas enfrentou muitas dificuldades e crises durante seu governo. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na cidade de Alagoas da Lagoa do Sul, no estado de Alagoas. Atualmente a cidade é chamada de Marechal Deodoro, em homenagem ao seu ilustre filho. Deodoro era o sétimo dos 8 filhos de Manuel Mendes da Fonseca e Rosa Maria Paulina da Fonseca, ambos de origem portuguesa. Seu pai era um militar e vereador, que lutou na Guerra da Independência do Brasil. Sua mãe era uma mulher culta e religiosa, que educou os filhos com rigor e disciplina. Seu pai influenciou todos os seus 8 filhos a seguirem a carreira militar. O irmão mais velho de Deodoro, Severino Martins da Fonseca, chegou a ser nomeado primeiro barão de Alagoas, durante o Império Brasileiro. Com várias influências dentro de casa, Deodoro demonstrou desde cedo interesse pela carreira militar, seguindo os passos do pai e dos irmãos mais velhos. Aos 16 anos, ele entrou para a Escola Militar do Rio de Janeiro, onde se destacou por seu desempenho. Ele se formou em 1847 com méritos. Em dezembro de 1848, apenas um ano após sua formatura, ele é enviado para seu primeiro conflito armado em Pernambuco, onde participou da repressão à Revolução Praieira, uma revolta liberal contra o governo conservador. Durante sua participação no conflito, ele é promovido a segundo-tenente, e em 1852, ele retorna para a corte, onde recebeu em 1856 a patente de capitão. Enquanto permanecia na corte, ele se casa aos 33 anos, no dia 16 de abril de 1860, com Mariana Cecília de Souza Meireles. O casal não teve filhos. Nesse período em especial, vários conflitos aconteceram dentro e fora do Brasil, e Deodoro da Fonseca, como um jovem militar, foi convocado para muitos deles, como ao cerco de Montevidéu. Nesse conflito o Brasil enviou uma brigada expedicionária ao Rio da Prata, sob o comando do general João Propício Mena Barreto. Entre os oficiais brasileiros que participaram dessa missão, estava o jovem capitão Deodoro da Fonseca. Deodoro chegou ao Uruguai em dezembro de 1864, junto com o batalhão de artilharia a cavalo. Ele participou do cerco a Montevidéu, que consistia em bloquear as comunicações terrestres e fluviais da cidade, impedindo a entrada de suprimentos e reforços para os defensores. O conflito, que aparentava ficar apenas no Uruguai, tomou proporções quase continental, quando o Paraguai declarou guerra ao Brasil, iniciando um dos maiores conflitos armados da história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um fator primordial para Deodoro alcançar destaque no exército e chegar a cargos de comando. Ele comandou o 2º Batalhão de Voluntários da Pátria e recebeu várias menções especiais. Durante o período da guerra, ele alcançou a patente de coronel em 11 de dezembro de 1968. Após a Guerra do Paraguai, Deodoro retornou ao Brasil como herói nacional, e se aproximou dos ideais republicanos, que ganhavam força entre os militares e os setores urbanos. Em 1874, foi promovido a brigadeiro, e em 1884, a marechal de campo. Em 1885, foi nomeado vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, e no ano seguinte assumiu a presidência da mesma província. Nesse cargo, ele apoiou as revoltas dos militares contra o governo imperial, que os punia por suas manifestações políticas. À medida que a crise militar civil se intensificava, Deodoro foi transferido do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, e depois retornou ao Rio em junho de 1889. Deodoro da Fonseca era monarquista e amigo do imperador Dom Pedro II, mas se envolveu no movimento republicano por causa das pressões dos militares e dos cafeicultores, que estavam insatisfeitos com o regime imperial. Os militares queriam mais prestígio, salários e participação política, além de serem influenciados pelo positivismo, uma doutrina que defendia a ordem e o progresso. Os cafeicultores,
por sua vez, se sentiam prejudicados pelas leis abolicionistas, que libertaram os escravos sem indenização, e pela política centralizadora do governo. Em 1889, Deodoro foi convencido pelos republicanos a liderar um golpe contra o Império, que estava enfraquecido pela crise econômica, social e política. O golpe aconteceu de uma forma precipitada, devido a um boato de que o governo imperial iria destituir Deodoro de seu cargo e dissolver o exército. Na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro liderou um grupo de militares que marchou até o centro da cidade e cercou o quartel-general do Ministério da Guerra. Em seguida, ele exigiu a renúncia do primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe do gabinete ministerial. O Visconde de Ouro Preto recusou-se a renunciar e tentou resistir ao golpe, mas foi derrotado pelos militares. Deodoro então assumiu o poder e declarou a República do Brasil, sem consultar a população nem os líderes civis do movimento republicano. Ele formou um governo provisório, composto por militares e civis, e nomeou-se chefe do executivo. Ele convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição Republicana do Brasil. Em 1891, foi eleito indiretamente para presidente da República pelo Congresso Nacional. No entanto, seu governo enfrentou muitas dificuldades e oposições. A situação econômica era grave, com inflação, especulação e falências. A política era instável, com disputas entre os grupos republicanos. Deodoro tentou governar de forma autoritária, centralizando o poder e fechando o Congresso Nacional. Isso provocou uma reação dos congressistas e dos governadores estaduais, que formaram uma aliança contra ele. Diante da ameaça de uma guerra civil, Deodoro renunciou ao cargo em 23 de novembro de 1891. Seu vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o poder. Em menos de um ano após deixar a presidência, Deodoro da Fonseca vai encontrar sua morte. Ao deixar a presidência, Deodoro enfrentou um declínio em sua saúde. O seu afastamento da cena política o deixou vulnerável, enquanto sua saúde se deteriorava aos poucos. Ele retirou-se para sua casa no bairro da Carioca, no Rio de Janeiro. Lá ele viveu seus últimos meses de vida com problemas de saúde e dificuldades financeiras. Ele sofria de graves crises de dispneia, que dificultava sua respiração, principalmente ao dormir. Deodoro da Fonseca faleceu em 23 de agosto de 1892, vítima de uma forte crise de dispneia. Ele estava com 65 anos. Seu sepultamento foi realizado com honras militares no cemitério do Caju. Em 1937, seus restos mortais foram exumados e transferidos para um mausoléu na Praça Paris. Deodoro da Fonseca foi um personagem controverso na história do Brasil. Para uns, foi um herói nacional, que libertou o país do regime monárquico e abriu caminho para a modernização política e social. Para outros, foi um ditador que usurpou o poder e tentou instaurar uma república militarista e centralizadora. De qualquer forma, sua importância é inegável para a compreensão do período republicano no Brasil. E foi assim que Deodoro da Fonseca morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.